Olá, você está no programa Alma Querida e nós queremos dizer que é uma satisfação estarmos juntos. Eu tenho aqui, esse programa é um programa que existe para respondermos os e-mails que nos são repassados pelos nossos amigos, pelas almas queridas. Nós temos aqui o e-mail da Patrícia. Não vou dizer o resto do nome dela, se ela me autorizar, eu vou verificar na leitura do e-mail se é possível falar. Ela começa dizendo: primeiro, doutor Adão, quero começar dizendo que adoro o Senhor e respeito muito sua experiência e seus conhecimentos. Tenho um desafio em minha vida. Ô Patrícia, meus parabéns por você falar desafio. Nós já falamos bastante sobre isso aqui, né? Que muitas vezes as pessoas gostam de falar tenho problemas. E nós já explicamos. E graças a Deus, aqueles que participam dos nossos programas já aprenderam que quando você fala problema, você cria uma obstaculização. Se você fala desafio, você se motiva, então você cria uma motivação. Tem um desafio, se você tem um desafio em sua vida, com certeza você vai vencer. É apenas um pouco de presunção achar que tem só um, né? Porque a vida é feita de muitos desafios. Então, tem um desafio em minha vida que acredito que com a orientação do Senhor conseguirei enxergar melhor os ensinamentos que a vida quer me mostrar. Beleza, Patrícia? Porque a vida está sempre nos mostrando coisas através do acontecer diário em nossas existências. E muitas vezes nós não temos olhos de ver, como Jesus diz várias vezes no Evangelho, né? Quem tiver olhos de ver, veja, quem tiver ouvidos de ouvir, ouça. Muitas vezes nós passamos, olhamos a nossa existência, mas não temos olhos de ver. Porque ter olhos de ver é ter a capacidade de ter uma visão interior, uma visão espiritual, que é função do chakra frontal. Mas muitas vezes as pessoas agridem o chakra frontal com muitos procedimentos que são inadequados à vida. Então ficam como que cegos para a vida. Então, você diz aqui, né, que quer ver os ensinamentos que a vida quer mostrar. E ela acrescenta dizendo: tenho 29 anos, vivo com meu marido. E põe marido entre aspas. Qual é, Patrícia? É marido ou não é marido, né? É que hoje em dia as pessoas não têm mais marido e esposa, tem namorido, né? Namorosa. É uma mistura, ninguém... Aí, se isso não bastasse, quando casam, daqui a pouco descasam. Ainda hoje eu discutia com uma pessoa que achava linda uma frase que estava numa revista, que uma pessoa da TV, né, do mundo televisivo, dizia que o amor não morre espontaneamente, ele morre por falta de alimentação, porque você não vai na fonte. E eu dizia, mas a frase está errada, porque o amor nunca morre. O que está escrito por Paulo de Tarso em Coríntios 13 é que o amor nunca morre, a última frase. O amor tudo suporta, tudo crê. O amor não busca os seus próprios interesses, não se ensoberbece, não arde em ciúmes. O amor nunca acaba. Foi dessa parte do Evangelho que a igreja tirou o discurso do sacramento do matrimônio. Mas depois mudou, porque lá no final Paulo diz assim, o amor nunca acaba. E a igreja colocou, porque tirou a reencarnação, né? E a vida eterna, e que nós não temos separações. Então, pela doutrina da igreja, existe céu e inferno. Você está casado, você pode ir para o céu, o outro vai estar no inferno. E se está no inferno, não tem acesso a você, e você não tem acesso a eles. Então, eles colocaram, até que a morte os separe. Quando você vai amar, 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 todas as características do amor, mas até que a morte os separe. Mas a morte não separa ninguém. Eu tenho certeza que não vou conseguir atender a Patrícia lendo este e-mail e atendendo a tudo. Nós vamos fazer outro programa com ele ainda. Eu fui avisado quando recebi da produção do programa que eu não conseguiria fazer um programa com este e-mail, que eu teria que fazer vários. Então, se necessário, vamos fazer, porque nós vamos falando de acordo com os assuntos que o tema vai propondo. Então, certa feita, eu fui à casa de um pastor, né? E o mais interessante é as condições em que eu fui lá. Eu gosto de veraneio antiga. E saiu um anúncio de uma veraneio
e eu telefonei, e aí o veículo estava na casa de alguém, que era como uma espécie de mecânico, e eu fui até esse lugar. Cheguei lá, o veraneiro, uma porcaria, mas eu só tinha que ir naquela casa. Era a casa de um pastor e de uma pastora. Gentis me convidaram para entrar e começaram a conversar sobre religião, já logo. Então também comecei a conversar e logo surgiu uma discussão sobre essa questão do amor. Quando eu dizia que o amor nunca acaba, né? Eu não havia dito ainda isso, mas eles estavam falando de como é que quem é crente ou quem é batizado vai para o céu, quem não é vai para o inferno. E a senhora começou a falar de problemas que ela tinha com um filho, que ela amava bastante. E no meio da conversa eu perguntei para ela, imagine então, a senhora é batizada, é pastora, quando morrer com certeza vai para o paraíso. E o seu filho que está nessa situação não é batizado, quando ele morrer qual vai ser o destino dele? Se ele persistir nisso, ele vai para o inferno. E se a senhora estiver no paraíso e seu filho estiver no inferno, a senhora vai ter felicidade lá? Como é que seria o seu paraíso com seu filho no inferno? Ela titubeou um pouco e depois disse, não, eu ficaria bem, porque no céu, quando nós morremos, tudo isso acaba, isso é só aqui. Eu falei, acredita em Paulo de Tarso e no Evangelho? Você diz que a Bíblia é a palavra. Acreditamos. O Paulo diz, o amor nunca acaba. Se a senhora estiver no paraíso e o seu filho estiver no inferno, a senhora vai fazer de tudo para ir buscar o seu filho no inferno. Mesmo porque a senhora vai acreditar, como disse Jesus, nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Eles eram crentes, mas não eram fanáticos. O marido disse, bem, nós precisamos explicar essas coisas na congregação. Conversamos bastante, tomei um cafezinho e depois eu saí de lá descobrindo que tinha ido ali só para conversar sobre essas coisas e eles ficaram lá com a cabeça muito mudada em razão da nossa conversa. Mas voltando para a Patrícia, ela diz assim, tenho 29 anos, vivo com meu marido há 5 anos. Tenho 2 filhos com ele, um menino de quase 5 anos e uma menina de 1 ano e 6 meses. Quando estava grávida do menino, fiquei sabendo que ele era usuário de cocaína. Nossa, se envolveu com alguém, ficou grávida e só depois da gravidez é que soube que o marido, né, entre aspas, era usuário de cocaína. Deus nos abençoou para que comprássemos uma casa e fomos viver juntos. Ela não diz aqui se foram viver juntos antes de descobrir que ele era usuário ou depois. Desde o nascimento do menino, ele passou a valorizar mais a vida no bar e com os colegas do que conosco. Começou a se aprofundar no uso de drogas, passou a ficar fora 2, 3 dias e nessa época ainda me julgava a Mulher Maravilha que o ajudaria a sair das drogas e seríamos felizes para sempre. É muito ruim essa postura de algumas mulheres, e às vezes também homens, mas principalmente das mulheres, que acredita-se onipotentes e que podem tirar os camaradas que estão no mundo como ele estava, do uso de drogas, do mau caminho. Então, olha, o meu amor vai ser tão poderoso que vai mudar completamente esse camarada. Ou seja, eu sou uma princesa mágica. Eu vou dar um beijo nesse sapo e ele vai virar príncipe. Então é normalmente assim que muitas fazem. E depois entra na situação, que eu não sei o que a Patrícia vai descrever aqui, mas pelo tamanho do e-mail não deve ser coisa simples. Eu me julgava Mulher Maravilha que eu ajudaria a sair das drogas e seríamos felizes para sempre. Esse é sempre o sonho. Agora ela diz que ele se aprofundou no uso das drogas e saía de casa, ficava fora 2, 3 dias. O que significa que aquela vida que ele levava com ela, antes, quando ele estava apaixonado, ela não estava grávida, que para ele representava como que o paraíso, isso já não valia. Agora a vida era um inferno. E a pessoa que é drogadita, ou seja, ele é alcoólatra, seja cocainômano, morfinômano, ou se não um maconheiro, ele está sempre com a fantasia de encontrar a realização,
de todos os seus sonhos através da droga. Então ele saía de casa. Ou seja, o bar era mais eletivo do que a família. Então é uma coisa importante que a Patrícia precisa levar em consideração. Como é que ela procedia para que esse camarada preferisse ficar na rua, na companhia dos amigos, a ficar na companhia dela? Quando ele estava em suas crises depressivas, eu ficava a seu lado, amparando-o, compreendendo-o, sendo o seu alicerce. Né? Mas como fazia isto? Provavelmente fazia daquela forma que a Análise Transacional nos explica, sendo o salvador negativo. E fica uma coisa muito interessante. Na Análise Transacional tem uma coisa que chamam de triângulo dramático, que é formado de 3 personagens. O salvador, o perseguidor e a vítima. E o jogo do alcoólatra, ou esse drogadito, é um dos mais sofisticados. Porque esse papel de perseguidor, vítima e salvador, ele é alternado por um dos personagens de minuto a minuto. Então, a Patrícia, enquanto o marido estava deprê, então ela era super poderosa. E ela só conseguia ser feliz se o marido ficasse deprê. Isso é o que nós chamamos de codependência. Então ela ficava do lado dele. Aí ela era Mulher Maravilha. Mas quando é que ela pode ser Mulher Maravilha? Ela só consegue ser Mulher Maravilha quando o outro está no fundo do poço, quando o outro está numa pior. Senão, aí ela se sente no fundo do poço. Vamos ver aqui, né? Ela então dizia, eu fico sendo o seu alicerce. Mas quando passava as suas crises, saía por aí sem a menor preocupação conosco. E assim fui vivendo. Fiz tratamento à distância para ele. Até o pessoal do centro espírita falou que achava muito bonito o que eu estava fazendo. Mas as coisas só mudariam quando ele quisesse mudar. Isso é uma coisa difícil, por quê? Mudaria quando ele quisesse mudar. Mas ela também mudaria? E qual é a dificuldade que ele ia ter de mudar? Ela não mudando, ele não teria facilidade de mudar. Porque quando se tem um salvador negativo, o salvador negativo só se sente bem quando o outro está numa pior, é uma codependência. Como é que ela procederia se ele mudasse? De certa maneira, ela já adivinhou desde o começo que ele era um consumidor de drogas. Quando passava suas crises, saía por aí sem a menor preocupação conosco. E assim fui vivendo. Fiz tratamento à distância para ele, quando até o pessoal do centro falou que achava muito lindo o que eu estava fazendo. Mas as coisas só mudariam quando ele quisesse mudar. Absolutamente correto o pessoal do Centro Espírita, viu, Patrícia? Preces. Algumas vezes, quando ele sentia que estava extrapolando, começava a fazer o tratamento. E logo largava. Ela fez preces e fez tratamentos no marido presente lá. E assim fui vivendo até que ele me confessou que me traiu e que estava muito arrependido, pois nem eu nem nosso filho merecíamos isso. Pediu-me que perdoasse, que ele faria de tudo para me fazer feliz. Eu perdoei. Ficamos bem por mais ou menos 2 semanas. Quando ele começou a fazer tudo novamente, e ainda pior, é quando o lembrava de sua promessa, dizia que o problema era meu. Ou seja, quando você fazia o papel de julgadora, ele fazia o papel de obsedado. Né? Você falava fisicamente, ele respondia com a influência que o dominava. Então, às vezes nós conversamos com as pessoas que estão ao nosso lado, pensando que elas estão conscientes, mas nem são elas mais que estão falando. Patrícia, nós vamos fazer um intervalo, daqui a pouco nós voltaremos para darmos continuidade a esse nosso bate-papo.